Bom dia, estamos começando o nosso podcast de hoje, trazendo um assunto muito interessante, hein? Comunicação em público. E para bater esse bate-papo com a gente aqui, estou com o Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia. Com o Matheus. Bom dia. Bom dia. O Gustavo Souza. Bom dia, bom dia. E o Gustavo Contes. Muito bom dia. Bom dia. Rapaziada da resenha, hein? Hoje é para eles. Olha só, nosso assunto de hoje é comunicação em público, né? Primeiro, antes de começar, vamos ver por que vamos falar desse tema, né? Por que é importante, né? A boa comunicação na empresa é responsável por fornecer informações claras, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de trabalho. Em todos os aspectos, a comunicação é uma ferramenta vital. Saber falar em público te ajuda a ser entendido por diferentes perfis de pessoas. E ter uma boa oratória é um diferencial para que você obtenha destaque no âmbito profissional. Quando você consegue transmitir com naturalidade e clareza as suas opiniões e ideias, você fortalece e potencializa a sua marca pessoal e, em consequência, é lembrado pelos demais. É isso aí, pessoal. Comunicar em público é importante? Como é que vocês se sentem? É importante? Já tiveram a experiência de comunicar em público? Já. Quais são as situações que vocês participam? Trabalho de escola, né? Escola pede muito, né? Trabalho na própria instituição da Renaps também. Aqui na Renaps a gente faz também, né? Trabalho mesmo, a gente vai se comunicar em público. Trabalho. Eu como gestor de vocês, eu sinto que quando tem uma conversa em público, vocês ficam mais tímido, né? Tô mentindo? Acho que quando vira algo formal, a gente perde um pouco daquele conforto que a gente tem. Tipo assim, medo de errar, medo do que os outros vão achar. Sim. Né? Mas hoje nós vamos ver que isso são tudo alguns monstros que o pessoal cria sobre a comunicação que não precisa. E também tem técnicas para a gente aprender a falar em público, tá bom? Mas antes de iniciar, vamos ver os objetivos desse encontro, né? Esperamos que ao final você seja capaz de explicar a importância, desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo e também identificar técnicas de comunicação em público. E sobre as competências, são aquilo que nos compete como profissional que as empresas esperam da gente hoje. Olha que legal, nas nossas competências estão a própria comunicação que a gente vai falar hoje, ó. Tão importante que é a comunicação. Então é importante, gente, dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, expressar as nossas ideias, as nossas opiniões, emoções e sentimentos com clareza e também interagir com o outro, com o mundo por meio da comunicação multiletrada. O que se espera também é que você tenha autoconhecimento, que é ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz e conhecer-se através dos seus pontos fortes e fragilidades. Como dizemos, ninguém é só forte e ninguém é só fraco. Se você não conhece seus pontos fortes ou fragilidades, né, talvez você ainda não conhece, basta descobrir, tá certo? Vai ser uma resenha boa, hein? Vai. Legal. Obrigado, rapaziada, pela abertura de vocês aí. Já voltamos com o nosso bate-papo aí. Bom, na comunicação também envolve alguns aquecimentos, né? Então tem, como falei para vocês, das técnicas, vale alguns aquecimentos, alguns exercícios de como se fosse um alongamento também, tá? Eu trouxe para vocês aqui o muito interessante e engraçado. Esse eu aprendi no teatro, né? Porque geralmente quando a gente vai praticar a oratória, às vezes na hora de ler, de falar, não dá uma travada em algumas palavras. Então esse exercício ajuda a gente a soltar a articulação da boca, né? Deixar mais. Para ele funcionar, é interessante que você faça ele sem vergonha, né? Porque vai articular bem a boca, vai fazer algumas caretas, certo? Porque para boa oratória você tem que abrir bem a boca, articular as sílabas, né? Entendeu? Então é um exercício legal para começar. Então é muito fácil, eu vou falar algumas coisas para vocês vão repetir, tá bom? Vamos lá então, ó. Bragradragradrá. Bragradragradrá. Bregredregredre. Bregredregredre. Cuidado lá que é com R, hein? É bregredre, tá bom? Todos, tá bom? Vai lá. Bregredregredre. Vocês? Bregredregredre. Brigridrigridri. Brigridrigridri. Brogrodrogrodro. 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 Brugrudrugrudu.
Pronto? É isso aí. Interessante, né? Dá um pouco de trabalho, mas é legal. Tenho 3 perguntas aqui para vocês, ó. Tá, a pessoa tem lá que conversar em público e aí tem o pavor de falar em público. E agora? Tem que tentar se acalmar, né? Tentar se acalmar. E como que se acalma nessa hora, Acalmar a Matheus? mente, respirando. Respirando. No fundo, soltando pela boca, né? Ó, já estamos aprendendo, hein? Tomar uma água também. Lógico. Às vezes uma água ajuda, né? Pode ajudar Uma também. ideia bacana é sempre pensar antes do que você vai falar, planejar uma fala. Acho que vai te tranquilizar, você vai ficar mais tranquilo. Né? Ah, legal. Vale também se eu vou falar alguns assuntos, né? Igual hoje nós estamos falando sobre comunicação. Vale eu estudar sobre o que eu vou falar, que vai me deixar mais seguro, né? Legal. Tá, mas fui lá, estudei, né? Tô preparado e do nada vem aquele branco. E agora? Improvisa. Improvisa? É. Desenrolar, né? Vai ter que gastar a palavra. Desenrola com as palavras. Aliás, falar em improviso é uma técnica do teatro também, tá? Porque às vezes o ator tá lá e, cara, do nada vem o branco. Sei lá, vi minha tia lá na plateia que eu não via antes, fiquei emocionado, branco. Tem parte que eles desenrolam mesmo, né? Tipo, E nem tá você... no roteiro eles fazem. Sim, aí você improvisa. Eu achei legal a ideia do improviso. E vocês sabiam que muitos filmes, novelas também, teve coisas que os atores e atrizes eles improvisaram que ficou definitivo? Foi tão bom que Foi ficou tão na bom que ficou. Muito louco isso, né? Teve uma até do Coringa, né? Que quando foi explodir um hospital lá, não pegou o controle. E daí ele começou a bater no controle assim. Ah, vi tava isso aí. Fora, daí depois explodiu. Vi isso daí, foi legal também. Tá. E a pessoa tímida, vamos lá. A pessoa, né, esforçada foi lá e tal, mas tem aquela timidez. Como que eu jogo essa timidez para escanteio? Tentar, tipo, não olhar pras pessoas, tipo, olhar pro... além delas, no caso, Tá. pra trás. Aham. Tipo, ignorar as pessoas que estão e, tipo, olhar, tipo, pra elas, Certo. mas não pra elas, no caso. Já desenrolado, hein? Muito, é bom. Falou do improviso, essa técnica aí. E é verdade, eu já ouvi isso aí, que é você... Vamos lá, tem uma plateia aqui de 200 pessoas na minha frente, né? Pra você, porque é ruim também você falar com o público e não olhar pro público, né? Não dá. Então, quando você fixa um ponto lá no fundo, o seu olhar vai passar por cima de todo mundo, que pra eles vai parecer que você tá olhando pra todo mundo, ó. Mas você não tá, mas tá olhando lá no fundo, né? E aí te deixa mais tranquilo também. Só que uma coisa também, não posso ficar, né? Vidrado ali, fixado no ponto, né? Dá aquela olhada, dá uma olhadinha pra plateia, volta lá de novo, entendeu? Legal, gostei das ideias, hein? Show de bola, rapaziada. Então agora vamos nos preparar pro nosso pé na estrada. Valeu! Valeu. Tô me sentindo pode Pé na estrada, etapa 1. Vamos lá então agora falar sobre o que é comunicação, né? A comunicação é a troca de informações entre pessoas, significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal, isso pode ser ar, fios, papel, né? Própria fala, a um receptor da mensagem e que a decodifica e interpreta os seus significados. Essas são palavras do Chiavenato, pai da administração. Olha que interessante, rapazes. Comunicação envolve códigos. Louco, né? É bem interessante. Louco, né? E faz sentido, porque assim, ó, vamos dizer na fala, né? Se eu conheço os códigos da língua portuguesa, eu vou conseguir decifrá-lo, né? Mas agora, se eu não conheço os códigos do inglês, não dá pra desenrolar, né? Não dá. Interessante, né? Não tem como. Então rolam os códigos aí na comunicação. Tem os seus códigos. Deus bastante, né? Vocês sabem, né? Os códigos. E eu vejo que vocês falando, vocês trocam códigos também. Só que não é código de fala, é de olhares. Isso é comunicação também? Sim. Claro que faz parte, né? Tem uma charge aqui pra gente fazer uma reflexão, ó. Eu vou traduzir pro pessoal que não tá vendo, né? Mas tudo acontece no escritório. Tem um homem passando, uma mulher, aparentemente uma secretária na mesa, né? E quando ele passa por ela, ele fala assim, ó: Dona Romilda, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que estou com um cliente.
Ótimo, beleza. Muda para um outro quadro, aí aparece só aquela mulher sozinha, falando ao telefone assim, ó. Quem? O Dr. Almeida? Ele está no banheiro com um cliente. Ah, ele viajou, né? Por que viajou? Foi uma falta ali de... Foi uma falta de comunicação. Mas pera lá, o homem passou e comunicou, certo? Sim. E ela passou o que ela entendeu. Ela não soube interpretar, né? Hã? Ela não soube interpretar. Tipo, ele não sabe explicar. Mas aí que tá, será que ela não soube interpretar ou ele não soube passar a mensagem Não sabe explicar direito, no caso. direito? Porque ao meu ver, errada ela não tá. Errada ela não tá, ao meu ver. Ele falou, né? Olha lá, ó, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que estou com o cliente. Onde é que ele tá? No banheiro. Ah, o doutor Almeida está no banheiro com o cliente. Ela não tá errada. Você vai falar, se me ligar, avisa que eu tô no banheiro conversando com o cliente. Não, cara, eu vou não. Também não, cara. Por telefone. O que ele quis dizer? Ó, essa chavezinha entendeu por conta disso. O que ele quis dizer? Ele não queria ser incomodado, entendeu? Então, ele falou assim, ó, se alguém me ligar, fala que eu tô no banheiro. Geralmente quem tá no banheiro não pode atender o telefone, né, gente? Por favor. Eu acho que era essa a mensagem que ele quis dizer. Mas, você tá vendo quando a gente manda uma mensagem, a pessoa pode entender de outra forma? Entendeu? Então é importante a gente passar uma informação o mais claro possível, tá? Comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma colocação no mercado de trabalho ou até mesmo galgar postos na empresa onde o profissional já atua. Quem se comunica bem se dá melhor no trabalho? Sim. É. Olhando vocês lá no trabalho, como é que tá a comunicação de vocês? Se comunicam bem? Tá bacana. Mas tenta sempre aprender, né? Desenrolar. Boa. Ninguém nunca começa a aprender, né? Aham. Tá difícil. Vocês têm essa proximidade com a comunicação? Vocês gostam de se comunicar? Eu dou valor. Às vezes eu gosto. O Contes gosta, né? O Contes já falou uma vez na aula que ele, gosta da resenha. A comunicação é efetiva, né? Abre portas. Sim, Matheus. Abre portas, né, a comunicação. A gente vai falar disso também. A comunicação, sabendo se comunicar, cara, a chance de você se dar bem é muito melhor, muito maior. As principais formas de expressão estão a fala, a escrita, a linguagem de sinais e as expressões faciais e posturais que muitas vezes transmitem até o que desejamos esconder. E aqui fala sobre o corpo, hein? O corpo fala? Fala. Lógico que fala. Como é que eu posso transmitir uma mensagem com o corpo? Uma pessoa com ansiedade começa a mexer o braço, se tocar. Verdade. Balançar a perna. Geralmente a pessoa com ansiedade começa a balançar um braço, balançar a perna, né? Ou também treme, né? Treme, né? Até hoje eu não esqueço do dia, né? Que eu fui fazer a primeira apresentação na Casa da Cultura, né? Tava lá aprendendo o bandolim e tal, né? E, pô, aquele negócio, estudei tudo, né? Mas, cara, não adianta, cara. A primeira é sempre a primeira, vem o nervosismo, né? E aí, cara, pô, tremi pra caramba. E aí o seu Flores, né? Que é meu amigão até hoje. O seu Flores tá fazendo 90 anos. Aí ele tava na época também fazendo curso lá. Aí aquele negócio, acabou a apresentação, o pessoal vem, parabéns, né? E a primeira coisa que ele falou, parabéns, mas você tremeu. Era nítido. Não, Tá. isso é natural do ser humano. É natural, né, gente? Faz parte. Sobre a oratória, primeiramente é importante observar que precisamos ter uma boa comunicação para diversas situações, sejam elas formais ou não, certo? Eu soube que vocês aí trouxeram algumas dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. Quais são as dicas aí que vocês trouxeram? A dica que o livro nos traz é a seguinte, que para vencer a timidez é a prática. É praticando que você vai conseguir vencer a timidez. Vocês sabem. Isso é boa, hein? E praticando você pode praticar em qualquer parte do seu dia, né? Seja você tomar iniciativa de falar com o seu chefe, tomar iniciativa de falar com seus amigos de trabalho, na sua sala de aula. Tomar iniciativa, praticar. Show. É verdade, né? Se eu tenho um problema com a comunicação, eu tenho que treinar a comunicação, né? Por isso que até aqui a gente fala pra vocês, ó, aproveita esses momentos, igual hoje, né? Cara, vamos praticar a comunicação. Às vezes os trabalhos de exposição, né? Cara, vai lá, você tá treinando. A sua vantagem depois na hora, né? De outras pessoas, vai ser que você treinou, você exercitou, você não vai ter mais essa barreira, né? O livro também ensina a falar bastante de público, né, no caso, como agir, como se comportar, né, Legal. para poder ter uma boa apresentação, no caso.
Show! Então fica essa dica aí, né? Um livro 29 minutos para falar bem em público, tá? Recomendo. Também. Vamos falar aqui também da importância dos profissionais, né? Que nos ajudam nesse contexto aí. A fonoaudiologia, ela é a ciência que se dedica a estudar a comunicação e seus distúrbios. Tem também o visagismo, que auxilia no desenvolvimento da linguagem visual, a análise física do rosto, da personalidade e do comportamento para adequar a imagem e estilo pessoal, o vestuário, a linguagem verbal e também não verbal num processo integrado. Já a linguística, ela contribui com o estudo da fonética, estudo dos sons empregados, da sintaxe, estudo da combinação das palavras, da semântica, estudo dos sentidos das palavras e o que provoca no interlocutor, também da pragmática, estudo das oralizações e análise do discurso. E por último aqui, a andragogia, que é a arte da ciência de ensino e aprendizagem de adultos, e a qual tem como objetivo promover a mudança de comportamento e a aquisição de competências técnicas. Então, pessoal, tem situações que a gente, digamos lá, né, por mais que a gente tenha técnicas, tudo, né, a gente sabe que tem pessoas que têm problemas severos, né, com a comunicação, então vale correr a um especialista? Sim, mano. Legal, né, então Um falou profissional é bom. fonoaudiólogo, né, alguém aqui já teve que passar com algum desses profissionais, não? Psicólogo? Vocês? Fonoaudiólogo, Só psicólogo. só psicólogo. Eu acho que... Também pode, viu? Para comunicação pode. Eu acho que todos passam por um psicólogo, no caso, até no próprio recrutamento da empresa, né? Aham. O pessoal chama pra conversar, no caso, pra saber Sim. como foi a experiência nas outras empresas, no interior, no caso. Aham. Eu acho que já no recrutamento já tem um pouco, porque a pessoa que faz o recrutamento, ela tem que ter um curso de psicologia para poder Sim. entender a pessoa que ela tá trazendo para a empresa. Legal, né? E falaram da psicologia, então às vezes pode ser, porque tem gente que tem algumas travas, né? Que às vezes pode precisar mesmo, né? Que às vezes é uma questão de histórico da pessoa, né? O que leva a pessoa tímida? Às vezes a pessoa ela foi muito condenada na família, não podia falar ou não, né? Toda vez que ela falava, ela era reprimida, né? Então isso causa a pessoa, ela vai ficar sempre insegura. Então às vezes um psicólogo vem e ajuda a desamarrar aquele nó e faz a pessoa ficar mais segura, né? Tô bem. Os impactos da oratória e da timidez no mercado de trabalho. Desenvoltura, proatividade, comunicação, as habilidades citadas são cobradas pelas maiorias das empresas, né? Como falamos aí da timidez, ela pode atrapalhar também? Timidez? Atrapalha. Uhum. Vocês são tímidos? Não. Não? Muito, mas não. Onde você tá Meio tranquilo? Meio termo. Intimidade, né? Tipo, timidez no caso, tu talvez vai ficar até com vergonha de ter uma oportunidade de uma vaga, né? Mas tu sente muito de chegar para perguntar para as outras pessoas, tipo, a classificação, no caso, né? Porque precisa para poder ter aquela vaga. Sim. A pessoa também fica com vergonha de até, né, chegar para poder mandar o currículo, né? Para poder ter a experiência, no caso. É verdade que a timidez ela ofusca a pessoa no mercado de trabalho, né? Sim. E eu digo que ela até é uma coisa natural, a timidez. Só que timidez tem certos graus de timidez que às vezes a pessoa, né, acaba atrapalhando demais. Eu digo uma timidez severa pode prejudicar, né? E às vezes até uma falta de experiência mesmo. Eu lembro de um momento que uma vez eu também era jovem e fui concorrer a uma vaga, né? É como se estivéssemos nós 5 aqui, né? Aquela entrevista coletiva, todo mundo na empresa e tal. E eu lembro que no meio eles faziam algumas perguntas e o pessoal respondia. Eu aqui na retranca, né? Aí daqui a pouco eles fizeram uma dinâmica também. Eu fiquei na minha, os outros foram lá, tomaram a iniciativa e tal, não sei o que, né? Eu fiquei na minha. Aí acabou tudo, né? No final, eles mandam aquele e-mail, olha, infelizmente, né? Não ficamos com você e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, por que não ficaram comigo, né? Eu tinha todas as capacitações que os outros tinham e tal. Aí depois eu falei, pô, na dinâmica eu não abria a boca, né? Eu não desenrolava, fazia a pergunta, eu ficava quieto. Então a timidez, ela pode atrapalhar nesse tipo. Por isso é bom a gente desenvolver, né? Essa parte. Uma dica também é passar vergonha, né? Que o cara vem aqui. Botar a cara, né? Igual eu falo, tem que ser cara de pau mesmo, entendeu? Exatamente, tem que meter a cara. Exatamente. Vamos falar sobre a oratória, estamos falando sobre a oratória.
Tem um videozinho aqui muito interessante, que é sobre a nossa ex-presidenta Dilma, né? Porque diz que a oratória dela é um pouco desconexa, né? Parece que é meio confusa a fala dela. Vamos reagir aqui, só um minutinho, vou pôr pro pessoal ouvir. Era um rio doce, agora a doçura deu lugar a uma lama marrom. Marrom que é cor de lama. Não, marrom que é cor de lama não é poético, porque lama é marrom. Marrom que é a cor do chocolate. Não, chocolate é gostoso. A senhora não quer associar uma tragédia com uma coisa gostosa, não quer? Pelo xamã do Evo Morales, como é difícil a tal da oratória. Tenta, presidenta. A senhora não quer continuar deixando as piadas chamarem mais a atenção que os grandes feitos do seu governo. Adorei isso! É o que chamamos de poema em prosa ficcional. Por que ficcional? Foco, presidenta. Tente de novo. Lama marrom, marrom que é a cor do cocô, da poluição, que não é doce, cocô que não... Cocô não, presidenta. Fezes, sem razão, fezes. Cocô é muito escatológico, desculpe, eu sei que é difícil. Merda! Concordo. Ufa, finalmente, lama que é marrom, cor de merda, merda é essa aqui. Presidente, podemos continuar amanhã. Agora que eu tava embalada? Tanto complicado, né? Imagina uma oratória assim, né? Que a gente acaba se confundindo. Mas pode acontecer, né? Então por isso que é bom a gente organizar as coisas, tá? Bom, para finalizar essa parte aqui, quero perguntar para vocês aí, né? Deixa eu ver aqui. Vocês poderiam dar um exemplo alguma vez, em algum momento que vocês tiveram que praticar uma comunicação em público? Como é que vocês lembram desse momento? Eu lembro que na Renata, vez que eu peguei um texto, né, algum trabalho, agora não lembro qual é, eu li o texto pra falar aquilo. Tá. Chegou na hora, bateu o nervosinho, fui lá e comecei a improvisar em cima Improvisou? pra poder, tipo, Legal. entregar o texto, né? Aham, certo. Também não conheci ninguém aqui, mano. Tem que apresentar, não meter a cara. É isso aí. É isso. É isso aí, tem que ser sem vergonha mesmo, ir pra frente, certo? Maravilha. Você sabe. E mano, está. O que você diz sobre isso? Pô, sobre o que no caso? Sobre o que no caso? Alô, Gustavo? A situação. Não, pô, eu participei de poucas coisas sobre público, né? Aham. Eu fui uma pessoa mais retraída, né? Sim. Onde eu mais participei em público foi na Renato Que mesmo. legal. Teve uma dinâmica aí que tinha que inventar fazer uma história. Sim. Aí meio que o cara que fez a história faltou, né? Aí Sobrou pra você. sobrou pra mim e pro meu parceiro. Nós inventamos uma história lá e Desenrolado. Aí, ó, aí que é importante. enrolado. Eu falo que assim, essas fogueiras, elas também são boas, porque aí ajuda a gente igual, teve que improvisar, e a vida é assim, né, gente? A vida não segue um roteirinho bonitinho, ó, vai ser assim. Daqui a pouco, do nada, algo te tira tá entendendo? Faz parte. Mas que bom que vocês se deram bem no... Vamos fazer uma pausa agora pra gente falar sobre um assunto muito importante também, que é a questão da diversidade também, né? No mercado de trabalho. Valeu, rapaz. Valeu. Então, Bom, como disse, então, agora a gente faz uma pausa no assunto comunicação para a gente falar sobre um assunto muito importante que a Renata está abordando esse mês, né? Em todos os polos, todos os estados, né? Que é o assunto sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Estou aqui agora com a Luane. Bom dia. A Arleane. Olá. Ezequiel. bom dia. E Júlia. Bom dia. Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos bater um papo aí sobre a diversidade e inclusão no mercado de trabalho, tá bom, gente? Primeiro, o que é a diversidade? Diversidade é o conjunto de diferença entre as pessoas. No trabalho, isso inclui gênero, né, que a gente sabe masculino, feminino, enfim, raça e etnia, orientação sexual, deficiência, religião, enfim, né? Diversidade é a presença de pessoas com diferentes histórias, características e também visões de mundo no mesmo ambiente. E também, voltando no gênero, não é só homem e mulher, né? São pessoas também não binárias e transgênero. Olhando lá para o trabalho de vocês, pessoal, quando vocês olham para lá e olha a população de pessoas lá, é uma população diversa na empresa que vocês têm? Vocês encontram todas essas que nós falamos assim? A grande maioria dela. Grande maioria. Legal.
Então isso já demonstra aí que a empresa de vocês é bastante inclusiva, né? Inclusão é fazer com que todas essas pessoas se sintam bem-vindas, respeitadas e valorizadas no trabalho. E não adianta só ter diversidade se algumas pessoas são ignoradas, discriminadas ou também não têm as mesmas oportunidades. Vamos pensar assim na questão de inclusão, né? Eu gosto de fazer essa reflexão. É o seguinte, quando vocês olham lá também na empresa e olham a população de vocês, né? Geralmente, qual é o público de pessoas em cargos de liderança? Quem é que vocês enxergam lá? Normalmente são homens, né? São homens? E falando em raças, que raças são? Branco. Todos são da mesma empresa? Não. Não? Quais empresas são as de vocês? A minha é a Leper. Leper, sua? A minha é de Clatex. De Clatex? A minha é Geoplástico. Geoplásticos, A minha é a Milbra. Então, ninguém aqui da mesma empresa, né? Estão falando de 4 empresas diferentes, né? Então, como vocês falaram, né? Geralmente esse cargo de liderança são homens e, como vocês falaram, brancos, né? Mas tem algum caso de mulheres, assim? A dona da empresa é uma mulher. Ah, legal. E negra? Ah, interessante, né? Legal. E na questão de pessoas com deficiência, tem também lá? Sim. Agora eu olho para a população geral e vejo mais ou menos qual a porcentagem de pessoas deficientes em frente ao total da população de trabalhadores lá na empresa de vocês, em números. Tem mais deficientes, tem menos? Não, são menos. Por exemplo, sei lá, a cada 30 pessoas, uma é deficiente, olhe lá. Ah, e olhe lá, né? Então tá vendo como é importante a gente praticar a inclusão, né? Tem também pessoas LGBTs, enfim, tem também, né? Vocês percebem alguma forma de tratamento diferente com eles? Não. Ainda bem, porque tem lugares aí que faz discriminação, enfim, né? Então é importante a gente cuidar, né? É também importante promover mulheres e pessoas negras em cargos de liderança. Também não podemos esquecer que é garantir que uma pessoa com deficiência tenha acessibilidade, né? Ter diferentes vozes nas empresas é essencial porque cada pessoa contribui com ideias e experiências únicas. Quando a diversidade é valorizada, todos ganham, tanto os profissionais quanto a própria organização. A gente tem aqui que quando a empresa ela é bastante diversa, representa melhor a sociedade, ou seja, as empresas atendem pessoas de diferentes gêneros, raças, culturas, idades e realidades, e ter equipes diversas ajuda a compreender melhor as necessidades desses públicos. Também é importante porque combate desigualdades, né? Dar espaço para quem historicamente foi excluído, como mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, é um passo importante para criar um mundo mais justo. Também evita o pensamento único, né? Quando todos pensam igual, as ideias ficam limitadas, pessoas diferentes enxergam problemas por outros ângulos e propõem soluções novas. Já vivenciaram algum fato assim? Não precisa ser só na empresa, né? Mas na escola, na rua, enfim. Já vivenciaram algum caso assim de discriminação dessas pessoas ou não? Vocês já foram discriminados de alguma forma? Bom, eu sou do Nordeste. Infelizmente sofri algumas xenofobias quando cheguei. Ah, é? Então, tem esse negócio também, se eu não me engano, é xenofobia, né? Xenofobia. Então tem essa questão, né? Que a pessoa de outro estado também sofre também com discriminação. Por que você acha que a Arliane fazem isso? Não sei, era o meu modo de falar. Sotaque, O sotaque. O pessoal faz discriminação pela forma que a pessoa... Faziam brincadeiras, jogavam piadas. E como é que pediam pra eu voltar. E como é que você se sentia diante disso? Bom, extremamente desconfortável. Ruim, né? E era no ambiente escolar, né? Onde a gente deveria ser acolhido. Então, não é à toa que a gente está falando sobre isso hoje, pessoal. É muito comum, infelizmente, isso que a Eliane está colocando, acontecer, especialmente na escola, como você falou, né? Então é importante a gente trazer, né, o esclarecimento, também combater, né, essas coisas, porque acaba prejudicando a pessoa, né, de uma certa forma ou outra. Mas nós vamos ver aí que a diversidade, ela traz benefícios. Então, se eu estou num lugar diverso, que respeita, a gente vai ter muitos benefícios. Vou falar para vocês, ó. Primeiro, amplia o repertório de ideias.
tá bom? Depois, estimula a inovação e melhora a tomada de decisão. No caso aí da ampliação de repertório, experiências variadas geram mais criatividade e propostas diferentes, entendeu? Se eu tenho a experiência da Arleane, que é nordestina, né? Junta com a minha, né? Que sou paulistano. Vocês são joinvilenses, né? Não, eu sou de Minas. Ó, mineira, né? Acho que Júlia e Israel são de... Ezequiel são de Joinville, né? Sim. Olha quantas ideias vocês têm para trazer e como que a gente pode contribuir com muita coisa, né? Acredito que a sua cultura deve ser bem diversa da daqui, não é? Muito. Né? Então, olha só, ela traz a experiência de lá, eu mostro a experiência dela daqui para ela, né? Depois, estimula a inovação. Equipes de diversas espécies costumam pensar fora da caixa, criando produtos e soluções mais eficientes e exclusivos. Então, também traz inovação. E também melhora aí a tomada de decisão. Pontos de vista variados ajudam aí a analisar melhor os riscos e oportunidades, né? Vou contar um fato aqui para vocês, esse fato é real, né? Do caso de ouvir várias pessoas, na empresa também às vezes tem uma certa discriminação na questão do cargo que a pessoa ocupa, né? Geralmente o chão de fábrica eu vejo que às vezes não é muito bem-vindo. E tem um caso que aconteceu real, não me engano era ou era a antiga Colinos ou Colgate, enfim, não sei se era uma empresa assim de creme dental. E aí teve um problema na linha de produção, certo? E aí o que acontece? As caixas dos produtos estavam indo vazia para o cliente, né? Então, geralmente a caixa de creme dental vem com um tubinho dentro, né? E estavam indo vazia para o cliente. Chegava lá o cliente e falava, cadê meu produto? E deu um problemão para a empresa. Aí o que vai a empresa fazer? Vai lá, contrata os melhores profissionais, contratar engenheiro e comprar máquina cara, na casa dos milhões, né? Tal, não sei o quê, investir uma bala e tal, para resolver esse problema. O que fizeram? Não ouviram o chão de fábrica, né? Aí fizeram esse investimento, tudo bem. O chão de fábrica, né, que são os peões, souberam da situação e falaram, mas se é isso aí o problema, pegaram, botaram um ventilador na frente da linha. Então, cada caixinha que passava, o vento do ventilador soprava a caixinha vazia para fora. E a que estava com o produto dentro, pelo peso, não saía da linha, né? Então, o que acontece? Investiram uma bala sem necessidade. Se não tivesse esse preconceito com o chão de fábrica, falasse, pessoal, o que vocês acham, hein? Como é que a gente pode resolver isso? Teriam evitado um problema maior como esse, né? E aí, então, ouvir as pessoas, respeitar as diversidades, são muito importantes nesses diversos aspectos. Agora vamos falar sobre dados reais aí e números, né? Tenho aqui alguns dados para vocês, reais, tá? Pessoas negras, apenas 30% dos cargos de liderança são liderados por pessoas negras. Então, isso é um fato real. Lembrando que no Brasil, pessoas negras são consideradas os negros e os pardos também. E nós já somos mais de 56,1% do total da população. E quando vai para a empresa, os cargos de liderança, como vocês mesmos falaram, não se vê muito essa população, né? Isso traz alguns, como se diz, alguns problemas para essas pessoas, né? Tem a questão também do gênero, né? Até na questão do gênero, mulheres recebem menos que homens, exercendo o mesmo cargo, as mesmas funções. O que vocês acham dessas diferenças? Ela é justa? Não. Não é justo. Se estão fazendo a mesma função, o mesmo cargo, por que ganhar menos? Uhum. Então, aí que eu gosto de perguntar, mas por que será que existe isso hoje? Por causa da discriminação, eles acham que o outro é inferior a eles mesmos. Sim. Na questão das mulheres, né? Também, Principalmente. Né? Principalmente. Tem uma... Existe mesmo um estereótipo que a mulher é um ser mais fraco e frágil. Uhum. E, consequentemente, acaba criando essa ideia de que mulher não serve para estar em tal lugar. Uhum. Que mulher não é inteligente, não é forte, e assim vai. Isso é uma baita mentira, né? Porque já é provado aí que a mulher tem tanto capacidade quanto o homem, né? Falando nisso, estamos com 3 mulheres aqui. Como é que vocês se sentem assim na sociedade? Vocês sentem essa discriminação ou não? Até que são respeitados, pode acontecer. Bom, a gente não se rebaixa muito,
porque a gente se coloca em primeiro lugar, certo? Uhum. A gente exige o respeito, Sim. mas se a gente se diminuísse, eu acho que a gente seria tomada. Ah, então é importante, né, essa imposição de vocês, né? É bem importante. E sem contar, né, que existem essas coisas que as pessoas falam sobre mulher, né? Eu acho horrível, né? O lugar de mulher na cozinha, né? Mulher no volante, perigo constante, né? Então já não é uma verdade, porque a gente vê vários homens também fazendo várias coisas erradas. Aliás, eu digo que o homem é bem pior que a mulher no trânsito, né? Você vai ver muito menos homem cometendo acidentes, né? Enfim, quando são os piores, aí você vai ver ainda a maioria é homem. Então não tem para que ter essa discriminação, né? Aí vamos para as pessoas com deficiência, né? Apenas 29% estão empregados, né? Como vocês falaram, na empresa de vocês tem abertura também para pessoas com deficiência, né? Mas é um número muito pequeno quando a gente olha para a população geral, né? Ainda é um número pequeno. E também devido a essas situações, né? Que a pessoa com deficiência às vezes é vista como uma pessoa incapaz, né? Então a gente precisa combater essas situações, né? E ajudar nesse caso. Pensando nisso, né? Como que a empresa pode melhorar a situação da pessoa com deficiência? Na questão aí dos quadros de funcionários dela? Bom, tipo, a empresa que eu trabalho, ela tem umas restrições pro aceito de pessoas com deficiência. Um exemplo, cadeirantes não podem trabalhar lá. Pessoas com deficiência visual também não, porque trabalham com inspeção. Certo. Eu acho que se abrissem um pouco mais essas restrições, ajudaria bastante. Legal. Eu acho também que a maioria das empresas deveriam se adaptar. Por exemplo, na minha empresa não tem elevador para subir na RH. Se fosse uma pessoa cadeirante ou algum deficiente, não conseguiria subir. Tipo as rampas. Todo mundo da minha empresa não é deficiente, não tem um deficiente lá. Os banheiros são com um degrau muito alto. Sim. E você tem que subir, enfim, uma cadeira de roda não conseguiria. E questão de escada mesmo. Como é que eles vão subir e não tem nem um meio, nem um elevador, nem nada? Exatamente. Nenhum acesso. É complicado, né? Acho que aqui a gente não tem a experiência de que é você não enxergar, não conseguir passar numa calçada, né? Por conta de que tem um obstáculo lá, né? Eu vejo muito aqui na nossa cidade também. Muitos lugares assim você vê, poxa, aqui se um cadeirante precisar passar, não vai passar. Então é importante olhar para essas pessoas, né? E também não vamos esquecer das pessoas LGBTQIA+, né? Alguém tem caso de pessoas LGBT na família? Sim. Tem, eu também tenho. Tem? E como que foi a situação de quando eles... como que eles são tratados na família? Basicamente as pessoas julgam ela. Julgam. Por ela ser aquilo. Por preconceito e tal. Sim. No caso da minha família, eles tratam daqui bem. Relativamente bem. Sua família já é a cabeça mais aberta, assim. Ah, legal. Importante, né? Na minha família também tem situações. Na minha família eu acho que tem. E também tem na questão também de deficiente. Tem um primo também que é deficiente intelectual, né? Mas lembrando assim da família, minha tia sempre deu muito apoio para ele, sempre cuidou bastante dele nesse sentido, né? Já os LGBTs, aquelas conversas, sabe, que dá ranço de ouvir falar, né? Sempre fazendo referência à pessoa, como isso, aquilo, né? Enfim, pensando nos LGBTs aí, será que eles são representados na nossa sociedade, nas mídias, assim? Como é que vocês veem? Pra mim, os vídeos e os conteúdos que eu vejo sobre eles sempre são rebaixados, são abaixo da sociedade. Sim. Como se não fosse uma pessoa normal e fosse uma pessoa diferente de todo mundo, só porque ele não faz parte, tipo, dos gêneros. Sim. Se não decide se é homem ou mulher, enfim. Tem até um caso aí, né, de uma vez teve uma propaganda, se eu não me engano, de automóvel, o que era, que aí mostrou um LGBT se beijando, né, tal, tirou daquele consumidor tradicional, né, hétero, né, enfim, e colocou. Foi um absurdo, um escândalo de comentários
ruins sobre aquilo. Então a gente vê que eles ainda não são muito aceitos na sociedade, né? Infelizmente. Bom, esse papo está se encerrando já. Só para a gente fechar, bom, estamos na situação, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né, pessoal? O que vocês acham aí que a gente pode fazer para melhorar as situações desses, vamos chamar, marginalizados na sociedade? O que a gente faz com isso? Eu só acho que uma escolha própria que vai atingir só apenas a si mesmo não deveria atingir os outros. Sim. Uhum. E o que o jovem pode fazer para combater, né, a discriminação, enfim? Vocês como jovens. Acho que tentar abrir mais a cabeça da nossa sociedade, né? Uhum. Das pessoas, principalmente de alguns mais velhos, né? Uhum. E isso que a gente está tentando fazer, né? Passando para vocês a informação, porque é importante vocês aprenderem, né? Também respeitar. Embora eu ache que assim, embora longe, né? Do esperado, mas eu já vejo que as novas gerações já vêm, como vocês, já vêm com uma cabeça mais aberta, né? E as outras também tem todo um contexto histórico, né? Que passou por trás, que até você se livrar disso, leve anos também, né? Mas importante. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Ação Aprendiz desse mês. E obrigado por esse papo por enquanto, porque agora vem mais assunto comunicação, hein? Valeu! Bom, estamos de volta aí com o nosso Pé na Estrada, etapa 2. E agora chegou a hora de falar também mais sobre alguns assuntos pertinentes à comunicação. Estou de volta aqui com o Felipe, o Matheus, o Gustavo Souza e o Gustavo Conte. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. Pessoal, o assunto é nervosismo e ansiedade. Uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa numa reunião pelo fato de ter que se manifestar em algum momento ou apenas por essa possibilidade. As coisas podem piorar quando os pensamentos negativos surgem na nossa mente, né? Nervosismo atrapalha a comunicação? Sim, com certeza. Eu falei, né? Sempre. Eu falei antes. Uhum. É normal do ser humano, né? Sim. Tem que se acalmar antes, né? E aí, agora, tô nervoso na comunicação, o que fazer? Tô nervoso, e aí? Tem que buscar o que te acalma. Acho que cada um tem um ponto de concentração que te acalmar. Ótimo. Ansiedade também atrapalha, aliás, diz que nós estamos numa sociedade muito ansiosa agora, né? Aumentou o nível de ansiedade, isso é bem comum. Uhum. O psicólogo Miguel Lucas, ele cita algumas dicas para diminuir aí o nervosismo na hora de falar em público, né? Que dicas o Miguel traz pra gente aí, pessoal? Foi o que eu até acabei comentando. Ele diz que cada um tem um ponto de concentração que pode te acalmar, né? Tá. Seja você pensar em um parente, seja você pensar em algo que te relaxe. Uhum. Ele diz aquela técnica, né? Você fecha o olho e você pensa em algo que te acalma. Sim. Você espera ali 5 segundinhos, tá calmo, fechou, agora eu Legal, show. Essa técnica é boa. Temos também respiração, né? Exatamente. O famoso cheira a velhinha, cheira a florzinha. Cheira a florzinha e sopra a velhinha, né? Isso aí é comum, né? Mas é uma respiração não é a respiração normal. Você respira bem devagar. Respira fundo, né? Respira zen. Segura um pouco e solta bem devagar, né? Você sabe. Isso aí ajuda também. Outra dica do psicólogo, que é a expressão corporal, né? Como a gente estava falando, o corpo fala, né? Então, saber usar uma expressão corporal melhor, né? A sua postura e expressões faciais demonstram o seu medo, beleza? Quando uma pessoa está relaxada e confiante, os seus ombros estão abertos, a sua postura é ereta e esboça-se aí um sorriso suave. Porém, quando você está com medo, a sua postura é fechada e todo o corpo colapsa, né? Você quer ser invisível nesse momento. E também tem a perda do foco, né? Perda do foco. Quando estamos com medo, a nossa mente tende a fixar-se nas coisas que são assustadoras para nós. Uma dica que eu dou é sempre respirar, tomar uma água antes, né? E soltar o corpo, assim, soltar a mente. Certo, legal. Bebe uma água. Show. Autoconfiança. Autoconfiança. E também não esqueça, né? Lembre de estudar o que você vai falar, né? Para ter mais segurança. Tem mais dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público?
Não fizeram a lição de casa. Tudo bem, vamos pra frente. Olha só, jovem, pense em outra dica para diminuir o nervosismo na hora de falar em público, além das que vimos agora, e compartilhe aí pro instrutor. Mais dicas, né? Sempre tem o que melhorar na hora de comunicar em público. Pensando na expressão corporal aí, o que eu posso fazer para me ajudar na hora de comunicar em público? Ficar confortável. Se soltar. Se soltar. Legal. E... Não é a mesma coisa? Sim. Também. Acho que também levar alguns instrumentos pode te ajudar, né? Porque às vezes a pessoa vai se apresentar e fica ali sem saber, né, o que fazer com as mãos. Então você, às vezes, segura uma caneta, né? Uma canetinha. Na minha escola passada, né, que ele falava que sempre levava tipo um palito assim de ficar mexendo com a mão. Legal. Pra, tipo, tira um pouco isso, dá uma distraída. Tira atenção. Ótimo, maravilhoso. Sobre o processo de comunicação, então é importante a gente também saber que tem o emissor da mensagem e também tem o receptor. E entre eles acontece a mensagem, certo? Teste para vocês. Pensando nesse podcast, quem é receptor, quem é emissor e qual é a mensagem? Bom, creio que o emissor somos nós. O receptor é quem está assistindo. Certo. E outra o quê? A mensagem. A mensagem é o que a gente está passando aqui, né? As nossas experiências, as nossas pesquisas e o que a gente buscou para trazer para vocês. Ótimo, Pontes. É isso aí mesmo, beleza? Essa troca de informação pode acontecer só através da fala ou não? Não. Fala, gesto, modo de agir, modo de olhar, livros. Legal, muito bem. Tem uma charge para a gente analisar aqui, também vou descrever. É o seguinte: tudo isso acontece aparentemente num escritório, várias mesas, várias pessoas trabalhando, e alguém lá atrás fala assim: Zé, quero o número desse pedido. E outra pessoa entende: despedido? O outro fala: o Zé? Aí outro fala: o Zé tá despedido. Aí o outro: o quê? Aí outro fala: o Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí outro fala: eu também. E por final, nós todos vamos ser despedidos. Confusão, né? O que aconteceu aí na questão da comunicação? A falta dela. Falta de comunicação? Falta também de compreender. Falta de comunicação também, realmente. Pode acontecer na fala, alguém falar alguma coisa e entender outra? Mas quando você tem uma dúvida, né, entre o que você escutou, você não sai falando aquilo que você tem dúvida. Você tira a dúvida com a pessoa. Foi isso mesmo que eu escutei? Exatamente. O problema é quando, tipo assim, dá um exemplo, a pessoa explica uma coisa pra você que você não sabe, né, mas a pessoa tem uma experiência, explica uma coisa pra você e explica errado. Aí quando tu vai botar em prática, tipo, tá errado e tu tem que se virar na hora. Tem que dar um jeito de resolver aquela situação, né? Sim, exato. Pode acontecer, né? Você sabe, né? E a comunicação eficaz, né, é aquela que, além de transmitida de forma clara e objetiva, atinge seus objetivos utilizando aí o mínimo de recursos possíveis, inclusive o tempo, né? O uso de técnicas corporais e o uso de tecnologia também tem papel fundamental para a eficácia da comunicação. Deixa eu ver aqui. Só para a gente finalizar, mais uma prática aqui para a gente. Vamos pensar juntos aqui, né? Estou no trabalho, né? E rola uma conversa, uma fofoca, né? Que eu não sei muito bem se é verdade ou não. O que fazer nessa situação? Eu não me envolvo. Tem duas situações, né? Dependendo da fofoca, né? Tem correr atrás pra saber se é verdade, ou se é uma fofoca tipo de má intenção, ignorar pra não se espalhar, porque a fofoca só se espalha quando conta pra uma pessoa e a pessoa vai contando pra outra. Certo. Então se tu for aquela pessoa que vai parar ali com a fofoca encerra ali. Igual esses tempos ali na empresa, né? Teve uma situação que semana passada foi aniversário de Araquari. E daí no caso a empresa saiu, a diploma lá, e só ia até meio-dia. Daí falaram que o refeitório ia fechar 11h30, no caso, né? Daí começou a se espalhar ali na empresa, mas no caso, o pessoal que é administrativo, né, trabalha no horário comercial, que almoça meio-dia. Aí o pessoal já começou, daí por causa de uma pessoa que talvez entendeu errado, explicou, colocou
empresa toda, tipo assim, né? Ué, vamos fechar mais cedo o refeitório pro almoço. Aham. Mas aí no fim foi tudo, foi horário normal resolvido. Aconteceu e resolveu. Provavelmente foi uma falta de comunicação e que não foi uma fofoca que espalharam e ainda Sim. foi errado ainda. São chamados ruídos, né, de comunicação. Gustavo Souza. Oi. Tem uma pessoa que tem um problema severo de gagueira. O que eu faço? Pô, gagueira? Aham. Mas pra gagueira, tipo, o problema mesmo ou a dicção ruim? Gago mesmo. Gago? Aham. Eu não sei. Eu acho que tipo, tem que deixar ele falar como ele fala, né? Normal. Deixar ele falar como ele fala. Uma hora vai ser. Mas como vai ficar a comunicação dele? Vai ficar ruim. Vai ficar Fica ruim, meio que velho. zoada, né? Mas tem que ficar lá pra poder entender e, tipo, tanto explicar pra ele como poder entender a situação. Sim. E vamos lembrar aí dos profissionais, né? É que nem se o Gago for numa fonoaudióloga, por exemplo, ele consegue talvez Melhorar diminuir o nível de gagueira. gagueira. Ou se tiver, tipo assim, um grau muito alto de gaguice, no caso, é aprender a língua, sinal de mão, que se fala, aprender a falar em mão. Sim. Uma fono ele poderia, como o Conte disse, poderia também ajudar, né? Beleza. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo. Obrigado pela presença de vocês. Valeu! Valeu, até mais. Bom, chegamos no nosso momento traçando novas rotas, aquele momento da nossa atividade mão na massa, né? Aquela atividade prática que a gente faz em todo encontro. Mas essa atividade já está rolando desde o começo, né? Que a gente está preparando esse podcast muito importante que vai ajudar muitas pessoas depois que podem ter seu problema com comunicação, né? E pode ajudar a encontrar uma nova solução, né? Pessoal, então nesse momento eu vou perguntar para vocês qual a experiência vocês estão tendo aí de gravar esse podcast, o que vocês estão achando? Acho que é uma experiência incrível para cada um de nós. O assunto principal foi comunicação, e justamente estamos praticando isso. Sim. Estamos praticando a comunicação. E eu acho que, não sei as meninas aqui, mas é a minha primeira vez participando de um podcast. É uma sensação assim incrível, porque é algo totalmente diferente, fora da rotina, né? Sim. A gente aborda assuntos geralmente mais complexos. E é algo que ajuda muito. Legal. Obrigado, Ezequiel. E justamente como você falou, a gente vê mesmo que às vezes nesse momento a gente tem umas certas travas com comunicação, né? Então por isso que a gente está buscando desenvolver e trazer aí para vocês mais outras oportunidades, né? Nesse crescimento com a comunicação. Alguém de vocês gostam da comunicação? Ou... Eu tô tentando evoluir mais, né? Principalmente porque eu sou muito ruim pra apresentar trabalho. Sim. Eu também. Eu tento praticar muito minha oratória. Isso é importante, né? E a dicção falha muito. Até porque que ele estava falando com os participantes anteriores, né? Comunicação não é só falar, é expressões, gestos, comportamentos e assim por diante. A gente comunica de várias formas, né, Ezequiel? Nosso corpo fala também, então essa postura já é muito importante. Sim. Olhar no olho, né? Cabeça erguida, né? Isso é comunicação, né, gente? Eu preciso compartilhar com vocês, porque acho que vai ajudar também. Eu confesso que na idade de vocês eu não era uma pessoa muito comunicativa, né? Eu era aquele que sentava lá no fundo, torcendo pro professor não chegar perto para não me perguntar nada. Eu não interagia muito, né? Isso eu tinha uma certa timidez, né? E aí o que acontece? Logo que fui pro trabalho também com vocês, aí eu senti a necessidade de comunicar, mas e agora, né? Aí sim também, as circunstâncias elas foram me ajudando no dia a dia, né? Então você tá lá no trabalho, você vai ter que se comunicar de uma forma ou outra, né? E aí os chefes foram ajudando, me orientando também, né? Fui atrás de cursos também, né? Procurei fazer alguma coisa para melhorar. Quando tinha oportunidade na escola também, embora eu tivesse a timidez, eu ia com medo mesmo, igual eu falo para minha esposa, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Se joga, né? Então isso é bem comum, né? Nesse momento. O importante é a gente, como vocês falaram, se colocar para a prática, porque praticando é que você vai desenvolver. Gosto de falar, eu tenho uma travinha hoje, vai praticando, daqui a pouco você, né, já passou por essa parte, né? Então é bem importante a gente praticar. Praticando a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. É isso.
agora vamos para o nosso ponto de chegada, etapa 4. E sei que vai rolar um teste aí de conhecimento de 3 perguntas, é isso? Vai ter 3 perguntas. Vocês vão fazer para vocês mesmos? Ou faz para mim, ou eu faço para vocês? Eu gostaria de fazer uma. Quer fazer uma pergunta? Isso. Para quem vai? Para você. Pode fazer. Fio, como você se sente passando essa parte de conhecimento pra gente? Olha, do conhecimento eu amo, né? Eu digo que eu amo, né? Em levar o conhecimento para as pessoas, né? Especialmente para o jovem, porque como eu sempre conto para vocês, eu também fui jovem aprendiz, né? Na época não era nem lei, né? Mas eu fui jovem aprendiz e daí eu vi quanto o curso foi importante para mim, você entendeu? Que me deu a primeira oportunidade. Na minha época ainda você fazia o curso, depois você trabalhava, né? E ainda tinha que ficar esperando a empresa, né? Então, mas aquilo me ajudou a dar o primeiro passo, você tá entendendo? Então, quando eu passo o conhecimento, e confesso também que eu nem pensava em dar aula, sabe? Mas eu lembro muito bem que ficou uma chama dentro de mim. Ficou assim, ó, eu preciso retribuir isso de alguma forma, tá entendendo? Isso já com a idade de vocês aí, 17 anos assim, né? Eu preciso. E fui deixando a vida levar, né? E aí aquela coisa vai acontecendo. Num dado momento encontrei a Renaps. A Renaps me fez a proposta e eu amei, porque assim, tudo que eu queria era ajudar. Porque como eu fui ajudado, né, eu tenho muito essa relação com o mundo, né? Eu acho que é uma via, né, que um tem que ajudar o outro, né? Então foi daí que veio esse interesse em ajudar, especialmente vocês jovens, né? Tive a experiência também com crianças. Gente, eu amo criança, tá? Não vai parecer que eu não gosto de criança, mas eu amo criança. Só que você dar aula é outra coisa. É outra coisa. Você tem que ter toda uma técnica para lidar com criança também, né? E aí eu não me senti tão bem para dar aula. Mas quando eu encontrei vocês, puta, aí eu falei, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Aí eu gosto bastante de passar esse conhecimento para vocês. Até porque, que nem você diz, não é só a gente que aprende, mas você também, né? Uhum. Isso não é balela não, tá? Esse negócio que a gente aprende com vocês é fato. Eu aprendo diversas coisas de diversas formas, né? Rapidinho também para vocês saberem. Eu tinha uma certa opinião sobre a questão do aborto, né? Eu não sabia se eu ficava lá, se era a favor, se era contra, mas eu nunca tinha pensado por um lado. E aí num bate-papo desses nossos encontros, uma jovem falou, né? Aquelas aberturas que a gente dá para vocês falarem. E aí ela falou assim, ó, mas a gente tem que pensar na situação da vítima do aborto, né? No sentido assim, ó, que todo mundo logo lembra quando o aborto, se perde a criança, tudo mais, né? Não, gente, mas vocês sabiam que tem muito aborto que não dá certo? E aí a criança sobrevive e ela fica com sequela do aborto, entendeu? E aí quase caí quando ela falou, eu fui essa criança. Aí eu falei, caramba, cara, não tinha pensado por isso, entendeu? E ela falou de tudo que ela sofre. Ela tinha algum certo grau de autismo, ela sofre até ela às vezes tem algumas umas convulsões. Isso é sempre, tá, pessoal? Falei, caramba, cara. E a gente não aprende com o jovem? Claro que aprende, tá entendendo? Mas só que eu digo assim, a gente precisa estar aberto para querer aprender com o jovem. Porque tem muita gente que tem até esse preconceito. Ah, não, o jovem vai ensinar isso. Não, você tem que passar por cima do seu orgulho, sim. Opa, falei besteira, tá certo, entendeu? Adoro. Eu percebo que esses 2 temas são extremamente importantes para você. Uhum. Porque a comunicação é como você disse, você teve dificuldade e evoluiu com isso. Uhum. E a diversidade, você é paulistano e negro, né? Sim, então, sim. Tem muita vivência. E também, Eliane, eu procuro aprofundar nesse assunto, né? Exato. Então, quando a gente mais se aprofunda, aí que a gente sabe nada. Né? Então é por isso que é importante a gente buscar qualificação, buscar informação, porque aí a gente fica mais aberto para as coisas, né? Então, enfim, muito, muito bom lidar com isso. Adoro. Mais pergunta? Sabe o que eu acho legal em vez também de a gente criar um podcast e a gente fazer um debate com os principais temas, vamos dizer, da atualidade? Isso é bom, né? Tipo, quais temas, de repente, vocês sugeririam? Internet, talvez. Internet. É uma coisa importante, hein? Acho que aborto, porque é sempre comentado. Uhum.
questão de discriminação também hoje em dia, porque tem jovem que só quer uma opinião e não liga a opinião dos outros. Exatamente. É a opinião concreta dele. Tá ótimo. Aprofundando o que o Ezequiel falou sobre a internet, as influências que ela tem, no caso. É um problema, né, gente? É um problema. Tem muita gente que não enxerga ela como... Assim, eu digo que a gente levar ela só como vilã? Não, porque ela tem os benefícios. Aliás, tem muito mais benefícios. O problema é que a gente não foi instruído a como usar corretamente. Vocês mesmos trouxeram os fatos aí pra mim, né? Da questão que tá acontecendo aí sobre a adultização de crianças, né? Então a gente não sabe lidar muito ainda com isso, né? E tem gente que comete crime. É importante falar sobre isso, porque senão depois, né? E as consequências que traz, né? Igual em própria sala de aula, né? Cara, tira o foco se você não está focado na aula, você estiver lá utilizando o celular na hora indevida, vai tirar seu foco, você não vai desenvolver, entendeu? É super importante. Mas gostei das dicas, podemos fazer em outro momento, né? Muito bom. Reforçamos aqui os objetivos, né? Então, vou reforçar aqui que o nosso encontro de hoje, o objetivo era explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo e também identificar técnicas de comunicação em público. Das competências, o que nos compete, né, como profissional, dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza, também interagir com o outro, com o mundo por meio da comunicação multiletrada e sem deixar de falar do autoconhecimento, né? Que é ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz e também conhecer-se através dos seus pontos fortes e fragilidades. Agora vou fazer uma avaliação com vocês, eu não, né? Aliás, vocês vão se avaliar, tá bom? Pergunta: como foi o seu nível de dedicação hoje de 1 a 10? 10. Gostei também da participação de vocês. O conteúdo, gostaram do conteúdo hoje? Comunicação em público? Maravilha. As atividades que nós fizemos hoje aqui, gostaram também? Bem dinâmica. Eu gosto também. Eu gosto dessas coisas. Os recursos também estavam de acordo? Tá. O tema deixa vocês mais confiantes, preparados para lidar aí com a comunicação em público, no trabalho também? Sim, com certeza. Maravilha. Então agora vamos para uma nova jornada, aquele momento que a gente deixa uma dica para as pessoas, tá bom? Eles trouxeram alguma dica aí mais pra gente? O que vocês têm para a pessoa que quer se aprofundar em comunicação? Tem alguma coisa? Eu, no caso, eu faria uma junção da comunicação e da diversidade, né? Que, no caso, a gente pode usar a nossa própria fala para dar voz às pessoas, sim, às histórias, para elas mesmas, entendeu? Isso é bem importante. Eu tenho aqui também uma sugestão aqui de um canal bem legal, que é do... Eita, soltei aqui, né? Do Joel J, que é como falar em público. 5 técnicas que funcionam. Então é só procurar no YouTube também, você vai encontrar. Então você vai conseguir algo mais para melhorar a sua comunicação em público, tá certo? Vamos lá, estamos chegando ao fim. Queria dizer que foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje e participar desse podcast. Adorei a participação de vocês, a entrega, a seriedade no trabalho que vocês fizeram, a discussão, sabe? Acho muito importante e achei legal o desenvolvimento de vocês. E percebo também como vocês se desenvolveram na chegada aqui na Renaps, hein? Cada um, né? Então, cada um evolui um pouco, né? E a gente percebe quando vocês evoluem. Parabéns, obrigado e até o próximo encontro. Valeu! Muito bom.